João, faça favor. Eu vou te apresentar o homem que abençoou esse ministério. Ele é o presidente. Cá, pastor João. Pastor Cláudio Gama, pastor João Maciano. Pastor João Maciano foi, vou contar para ele que ele não sabe, já falei isso 300 vezes. Pastor João me ganhou, me batizou minha esposa, fez meu casamento, apresentou minha filha, batizou minha filha, fez o casamento da minha filha, me mandou para o seminário, consagrei a pastor, nos deixou direcionar São Geraldo e ele nos emancipou. Amém? Então 49 anos, vamos aplaudir o pastor, nosso eterno pastor, alegria de ter ele conosco, nessa noite. Eu quero te dar a honra de você orar pelo pastor Cláudio e deixar uma palavrinha, né? Não um palavrão, né? Mas uma palavrinha para nós, em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos. Triste, porém alegre. O triste está porque o alegre também vocês já sabem. Satisfação de estar aqui, participar deste momento com vocês. São irmãos que estarão sempre no nosso coração pastoral. Tenho entendido uma coisa, pastor Cláudio e pastor Mário e irmãos. Uma coisa que Deus tem feito entender muito claro nesses dias, enquanto caminhava por aqui. O rei é maior do que o reino. O reino é maior do que os súditos. Nós somos apenas súditos. O rei é maior e o reino é maior. Amém? Parabéns. Nos 49 de 53, né? Nós estaremos completando em dezembro 53 anos, 49 anos aqui, na igreja, 3 anos de emancipação, nossos parabéns. E tenho certeza absoluta, são sinceros parabéns. De um coração que nunca deixará de ser um coração pastoral. Amém? É o meu pastor, aquele. Você pode ficar de pé, nosso Deus é especialista em desculpa e é complicado. Coloca a mão sobre a cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Como meu coração também se alegra em estar aqui nesta casa, a casa do Senhor. Porque ao longo desses anos temos entendido de que nada é nosso. Porque tudo é teu e tudo é para o Senhor. Temos entendido também que não é a respeito de nós, sempre é e sempre será a respeito do Senhor, do reino do Senhor e da tua vontade que é soberana, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado pelos 49 anos desta igreja aqui em São Geraldo, e é apenas o começo ainda de muito que o Senhor fará neles e através deles, não só neste local, mas em tantos outros lugares onde já tem chegado e chegará. Agora, Pai, ministra uma vez mais no nosso coração, porque o teu filho, o Senhor já tem usado poderosamente no ano que tem passado. Que assim seja mais uma vez. Nessa noite, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado. Irmãos, a paz de Cristo. Amém. Minha gratidão ao bom Deus, que mais uma vez foi generoso para comigo, dando-me a oportunidade de estar no seu santuário, celebrando o seu precioso nome, e com a dádiva de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero agradecer muitíssimo ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Omar, pela benevolência
acolhendo-me nesta casa, estendendo suas mãos pastorais, dando-me um voto de confiabilidade, cedendo o seu altar e permitindo-me cooperar com o seu digno, seu honrado, seu frutífero e abençoado ministério. Que a boa mão do Senhor continue sendo favorável a ele, a sua família, a sua prole, ao seu ministério, e a cada dia o bom Deus continue o honrando na glória de Deus. Cumprimentando-o, eu cumprimento a diretoria desta igreja, pessoas que de uma forma meritória, ao lado do pastor Omar, ajuda a cuidar da noiva de Cristo nesta localidade. Agradecer a Deus pela dedicação, pela atuação, pelo afinco do Rodolfo, o instrumento que Deus usara e mediara para que eu pudesse estar aqui, que os céus venham recompensá-lo com saúde, longevidade e prosperidade para a glória de Deus. Obrigado, querido. E a alegria de estar aqui hoje com os irmãos Félix, com o presbítero Nelcineide. Olha aí. Esses são os três. Você pode, se você não quiser dizer que o conselho do Deus Trino está ali, mas está Sadraque, Mesaque e Abednego, são os três que mandam em Cachoeirinha de Itaúna. A maioria, 90% das residências construídas em Cachoeirinha de Itaúna, feita pela mão do Nelcineide. E quando você entra em Cachoeirinha de Itaúna, no primeiro... Fiquem tranquilos que não é o toque da última torneira. Quando você entra em Cachoeirinha de Itaúna, que você pisou no primeiro pedacinho de terra, pertence a esses dois aí. O café que você toma provavelmente é plantado por ele. Esses homens são canais da bênção de Deus, pessoas crentes, e obrigado por vir aqui hoje abençoar a nossa vida. Deus seja louvado por tudo, por tudo. Eu vim para fazer uma ministração totalmente diferente hoje aqui, mas quando eu vi o Jogral apresentando, o Espírito Santo testificou algo ao meu coração, e baseado no testemunho do Espírito Santo, eu vou fazer uma ministração para o teu coração. Abra sua Bíblia por bondade, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo de número 14, e vamos ler versículos de número 1, 2 e 3. O Evangelho de Jesus, segundo a narrativa joanina, capítulo 14, versículos de número 1 ao versículo de número 3. Quando você achá-lo, diga graças a Deus. Se possível, colocar na tela. Vou agradecer muitíssimo, porque eu vou fazer mais uma ministração expositiva e nós vamos trabalhar esse texto. Aquela versão vê se você consegue ACF, isso aí. Almeida Corrigida Fiel é a terceira versão mais próxima do original. É esta versão.
e ser a mais próxima do original. Então leiamos a Bíblia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta e fique conectado comigo aqui, porque há uma probabilidade de você já ter lido, principalmente esses 3 versículos, por 1000 vezes, mas também há uma probabilidade grandíssima de você enxergar verdades aqui que estão impressas aqui, que na sua milésima leitura você ainda não vira. Então fique atento, porque aqui tem algo terapêutico, balsâmico, profético, revelador e escatológico, que norteiam toda a historicidade da nossa vida cristã. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram, e são testemunhas oculares, nós estamos situados hoje no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa joanina, utilizando o 14º capítulo, e especialmente o 1º, 2º e o 3º versículo. Quando você olha para esses 3 versículos, já fica nítido aos nossos olhos que essas palavras não são de autoria do evangelista João. E nós, no senso comum, de forma equivocada, quando nós vamos utilizar os evangelistas sinóticos, como Mateus, Marcos, Lucas, nós dizemos: vamos ler o Evangelho de Mateus, vamos ler o Evangelho de Marcos, vamos ler o Evangelho de Lucas, e quando olhamos para João, que é o Evangelho da divindade, nós dizemos também: vamos ler o Evangelho de João. Mas dentro da veracidade bíblica não existe o Evangelho de Mateus, não existe o Evangelho de Marcos, não existe o Evangelho de Lucas, e muito menos existe o Evangelho de João. O Evangelho é um só, o Evangelho só tem um autor, o Evangelho só tem uma paternidade, e o Evangelho é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, Mateus, Lucas e João são evangelistas que estão, segundo a ótica e o direcionamento do povo que vai receber a mensagem, eles estão narrando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que eles testemunharam a olho nu, aquilo que eles pesquisaram e comprovaram, eles estão narrando numa linguagem humana e dentro de uma realidade cultural do povo a qual eles estão alcançando com a mensagem. Isto significa dizer que as palavras que lemos hoje, elas não ecoaram dos lábios de João,
elas ecoaram exclusivamente dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, por obra e graça e operacionalidade inspiradora do bendito Espírito Santo, está tendo a dádiva de narrar o que ele ouvira, o que ele presenciara, o que ele vivenciara com Cristo, e ele está narrando isto para nós, para a edificação da nossa fé, para o fortalecimento da nossa esperança e para o amadurecimento da nossa vida cristã. E quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, aqui, como eu vos disse, essas palavras de Jesus estão recheadas com alguns recheios, dentre eles que você pode chamá-los de um recheio balsâmico, de um recheio terapêutico, de um recheio curativo, de um recheio de esperança e ao mesmo tempo um recheio profético e escatológico. Tudo isso está intrínseco nestas palavras de Jesus. E Jesus, ele tem a objetividade quando libera estas palavras. E nessas objetividades de Jesus, você pode perceber na linguagem dele pelo menos 3 objetividades. E essas 3 objetividades são resultantes de um diagnóstico da constituição tríplice dos seus discípulos, a saber, do seu homem espiritual, do seu homem emocional e do seu homem tanto biológico quanto social. Neste diagnóstico, Jesus percebe que os seus discípulos não estavam desenvolvendo qualidade de vida. Os discípulos estavam mergulhados em 3 grandes crises existenciais. Essas 3 grandes crises, você pode chamá-la a primeira de uma crise psíquica ou de uma crise emocional. A segunda crise, você pode chamá-la de uma crise de fé ou uma crise espiritual. A terceira crise, você pode chamá-la de a crise do abandono ou a síndrome de orfandade. E pelo incrível que pareça, o que levara os discípulos, mentoreados por Jesus, treinados por Jesus, e eles tinham acabado de participar da celebração da ceia que Jesus instituíra a partir do versículo 30 do capítulo 13. Jesus instituiu a ceia, e o que vai gerar um transtorno em toda a constituição tríplice dos seus discípulos fora a mensagem que o Cristo transmitia. E aqui no capítulo 13, a partir do versículo 21, Jesus, na reunião da ceia, Jesus libera algumas mensagens, algumas evidências, algumas notícias que os discípulos não estavam preparados, tanto fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, para recebê-lo. E a primeira notícia bombástica que Jesus revela para os discípulos é que, sentado à mesa, Jesus aponta quem é o traidor. E isso vai desmontar os discípulos, porque vai ter a revelação do traidor. E naquele momento, o traidor abandona o grupo, e o grupo fica com menos um. A segunda notícia bombástica
Jesus vai anunciar no versículo de número 36 do final do capítulo 13º, é que Jesus anuncia quem vai negá-lo por 3 vezes. E ao mesmo tempo Jesus está apontando quem é o traidor, e Jesus está apontando quem é o negador, e fala na face que Pedro negaria. Essas vão desmoronar os discípulos por dentro, mas tem uma que dentro da psicologia chama de mundo presumido, a desconstrução, o abalo do mundo presumido, é quando a pessoa se sente sem chão, é quando Jesus diz para eles que Jesus estava terminando o dia junto com eles, estava com eles por pouco tempo, e que estava indo para Via Crucis, e que eles iam amanhecer o dia no encontrar Jesus. Não teria mais a presença física, não teria mais a voz, não teria mais a comunhão, e para onde Jesus estava indo, nenhum deles podiam acompanhar. Isso gerou um abalo em toda a estrutura dos discípulos. E Jesus, sem os discípulos dizerem uma palavra do que estava acontecendo no homem interior, Jesus, ao invés de seguir para a Via Crucis, Jesus para e coloca os seus olhos na máscara facial dos discípulos. E Jesus, ao colocar os seus olhos na máscara facial dos discípulos, seus olhos atravessam a pele, os músculos e os ossos faciais, e penetram no âmago, na profundidade do interior dos discípulos, em um lugar que a Bíblia diz que somente a espada do Espírito tem acesso, que é a divisão da alma e do Espírito. E ali Jesus faz um diagnóstico do que está acontecendo com eles. E Jesus, tendo o diagnóstico nas mãos, Jesus, ao invés de deixá-los e segui-los, Jesus então ele vai tratar da crise psíquica, da crise espiritual e da crise de abandono. E qual é a metodologia que Jesus utiliza? A mesma metodologia da despedida: sua palavra, sua mensagem. E Jesus trata exatamente com os versículos que lemos hoje aqui. Quando Jesus, olhando para eles, Jesus abre os lábios e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso os senhores já sabem, estão familiarizados. Mas se você olhar para a parte A do versículo 1, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Em primeiro lugar, coração ali, Jesus não está se referindo a um músculo cardíaco que bombeia o sangue no organismo humano. O coração é uma projeção da totalidade do homem interior, que a Bíblia chama de imagem e semelhança, que é uma constituição incorpórea e material, que a Bíblia chama de espírito e alma. É o que nos faz gente, o que vai nos diferenciar de todos ou de todas as demais criaturas. Veja que Jesus usa a palavra coração. Jesus também usa o verbo turbar. O verbo turbar. E esse verbo turbar, na originalidade neotestamentária que Jesus está utilizando, os agricultores de café, de grão, sabem muito bem. Ele expressa uma ideia de sacudidela, jogar de um lado para o outro,
de balançar, tirar a paz, tirar a tranquilidade. E Jesus projeta duas ideias. A primeira ideia é quando um agricultor colhe o grão, coloca numa peneira, sacode de um lado para o outro, joga o grão para cima, para o vento espalhar a palha e pegar todo o grão puro. Essa é a ideia do verbo turbar. Sacudir para lá e para cá. Você não ter mais controle do que está acontecendo. A segunda ideia é um barco em alto mar à deriva, sendo sacudido por um grande maremoto, uma grande tempestade, e o barco indo a pique, afunda, não afunda, e água entrando dentro do barco, naquele desespero todo. É a ideia que Jesus projeta no verbo turbar. E na gramática portuguesa, o verbo turbar vai gerar o verbo perturbar, que por sua vez vai gerar a palavra perturbação. É exatamente o que Jesus percebe dentro dos discípulos. E Jesus vai tratar primeiramente essa tempestade, esse terremoto, esse caos existencial dentro dos discípulos. E ele trata desta forma: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, ele está dizendo: acalmem, sosseguem, descansem, vai dar tudo certo. A segundo momento que Jesus vai curar a crise espiritual de fé está na parte B do versículo 1, quando ele diz: crede em Deus e crede também em mim. Porque Jesus percebeu que ele anunciar a despedida, a fé dos discípulos minguaram. E ele está questionando: por que vocês perderam a fé tão rápido? Mantenha essa fé. Continue acreditando no meu Pai. Continue acreditando em mim. Em outras palavras, qual dia eu fui infiel, eu fui falso e não falei a verdade a vocês? Então continue acreditando, continue mantendo a fé, porque vocês vão precisar desta fé para chegar ao lugar do propósito que eu tenho estabelecido para vocês. Então Jesus está curando o homem espiritual e ativando a fé. E a terceira crise é a crise de orfandade, ou a síndrome de abandono. E Jesus vai curar no versículo 2, foi o versículo 2, quando Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão preocupados que eu vou deixar vocês vão ficar desamparados, mas acabe com esse desespero, porque já existe uma casa para vocês. Aleluia. Vocês não ficarão desabrigados. Ok? Então, diante disso tudo, eu não vou falar nem da primeira crise, eu não vou falar nem da segunda crise, e muito menos da terceira crise. Eu vou pegar a ideia do Cristo, a mentalidade do Cristo, e mostrar uma verdade para vocês aqui, no versículo de número 2, onde, para entendermos quem somos, por que somos e para onde vamos. Agora, de toda essa mentalidade aqui, olha para esse versículo, vê se você vê uma casa. Ok? Tem uma casa no versículo, não tem? Mas veja se tem morada. Tem morada? Ok, tem morada. Agora veja se casa está no plural ou está no singular. Agora veja se morada está no plural ou está no singular. Então, na gramática portuguesa, casa, morada, habitação, residência, lar são sinônimos. Aqui não são sinônimos. Aqui são duas coisas distintas.
Jesus está dizendo que a casa é uma, mas as moradas são várias. Vão me ouvindo? Outro detalhe: as moradas são várias, ok? Agora olha, veja se a casa é uma. Agora veja Jesus, pense em Jesus falando: na casa de meu pai. Ele está fazendo uma projeção, ele está apontando. Agora veja se ele está dizendo se a casa será criada ou a casa já existe. Ele não está falando de algo que será criado, ele está falando de algo que já existe. Ele diz que já existe uma casa. Ok, se existe uma casa, essa casa ela foi pensada, essa casa foi idealizada, essa casa foi projetada, essa casa teve um design inteligente, e essa casa teve um arquiteto. Ora, quem é o arquiteto desta casa? Ele está na terra, ele está projetando uma casa, e a projeção da casa é que a casa já existe. Quem projetou, quem idealizou, quem arquitetou esta casa? Pelo incrível que pareça, é Ele mesmo, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que Ele é o arquiteto da criação. Ele é o criador de todas as coisas. Então Ele mesmo fez o projeto, Ele mesmo idealizou, Ele mesmo desenhou e Ele mesmo edificou. Correto? Agora, em que momento, em que lugar Ele criou esta casa? Esta casa ela não vem a partir da cruz. Na cruz é gerada a igreja, mas não é construída a casa. Essa casa não foi criada em algum lugar. Essa casa foi criada em um ambiente. E esse ambiente a Bíblia chama de eternidade. Agora, Ele cria a casa. Aí surge a grande pergunta: Ele cria essa casa pensando no Pai? Ele cria essa casa pensando nele mesmo? Ele cria essa casa pensando no Espírito Santo? Ou Ele cria essa casa pensando nos anjos? Ele cria esta casa pensando nos serafins? Ele cria essa casa pensando nos querubins? Ou Ele cria essa casa pensando nos arcanjos? Ou Ele cria essa casa pensando em um ser que nem criado era ainda? Ou Ele cria essa casa pensando em mim, pensando em você? Aí você diz isso: pastor, isso não é possível, não é possível. Então eu vou mostrar um detalhe na Bíblia que é possível. Põe aí na tela João capítulo 17. Capítulo 17. Eu vou mostrar que isso é possível. Vou mostrar que isso é possível. Mas põe aí na tela. Capítulo 17, versículo 20. É a oração sacerdotal de Jesus. E antes de você ler aqui, olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Ele faz 3 tipos de oração. Ele ora para 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que ele ora é para si mesmo. Ele ora por ele: Pai, glorifica teu filho, porque teu filho glorifica a ti. Ele está orando por ele. Depois ele ora pelos seus discípulos. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Guarda-os, livra-os do mal. Aí ele vai fazer a terceira oração. E a terceira oração está aqui: não rogo por estes, os discípulos,
mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para você pensar, teu trisavô, teu bisavô, teu pai e você não eram nem nascidos, e ele já estava lá orando por você. Já estava lá orando por você. Não oro por estes, oro por aqueles que hão de crer em mim por causa da tua palavra. Ele já estava orando por você. Então essa casa ele não criou pensando neles, ele criou pensando em você. Agora, se ele é o arquiteto desta casa, se ele é o arquiteto desta casa, qual é a matéria-prima desta casa? Aí você provavelmente vai dizer ouro. Não, não é ouro. Ouro ele utilizou para fazer o asfalto na frente da casa, para você andar em ruas de ouro. Não é ouro, mas ele também não usou matéria terrena, ele não usou nada físico. Qual é toda a estrutura desta casa? Toda a estrutura desta casa, da onde ele vai tirar a matéria-prima? Se só tem a eternidade, ele vai tirar a matéria-prima dele mesmo, e ele vai construir essa casa de glória. Toda a estrutura desta casa é de glória, é de glória. É por isso que no toque da última trombeta, os que morreram em Cristo estarão vivos, passarão por uma transformação para receber o corpo de glória, porque o ambiente da casa é glória. E Paulo diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Então você receberá uma estrutura corporal segundo o ambiente da casa, na casa do meu Pai. Só que tem a casa, tem ela as estruturas, tem o criador dela, tem o propósito existencial da casa e as medidas da casa. Onde começa essa casa? Onde termina esta casa? Qual é a altura desta casa? O fundamento você já sabe, ele é o próprio fundamento. Mas onde ela começa e onde ela termina, qual é a altura? Eu não tenho a petulância para dizer as medidas exatas, mas tem uma linguagem de Paulo que dá para a gente entender o formato desta casa e as medidas que foram estabelecidas. E põe aí na tela Efésios, capítulo de número 3, e vamos entender as medidas desta casa e vamos ver o formato desta casa. Põe Efésios capítulo 3, versículo 16, e vamos lá para você entender. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Acompanhe esta leitura, preste atenção que tem um trocadilho de palavras aí. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Põe o próximo versículo. Põe o próximo versículo. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Agora acompanhe, preste atenção, fiquem atentos aí comigo. A fim de, estando enraizados e fundados em amor, põe o 18º, poderdes perfeitamente com todos os santos, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a largura, tem largura, ok? Tem a largura, e o comprimento, agora tem comprimento, e a altura, tem altura, e tem a profundidade. Então veja que tem largura, comprimento, altura e profundidade. Agora o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ok? Então, altura, comprimento, profundidade, largura é uma expressão plena do amor de Cristo. Correto? Agora olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Traga na mente a cruz de Cristo. Olha o travessão. A largura. Olha onde foi escrito INRI, a altura. Pegue do INRI até o solo, o comprimento. E do solo para dentro, a profundidade. Então o formato desta casa é o formato de uma cruz. E o formato da casa é o formato do coração do Pai. Então a cruz não é obra dos fenícios e dos romanos, muito menos dos judeus. É uma projeção do coração do Pai. Vai me ouvindo? Então tem uma casa, não tem? Só volte a João 14. Só que essa casa, ela não está abandonada. Essa casa tem um dono, tem um proprietário. Aí Jesus, João 14, 2. Aí Jesus vai dizer que a casa é de quem? Jesus vai dizer que a casa é de quem? Jesus diz: a casa é de meu. Preste atenção, vai me ouvindo. A casa é de meu Pai. Mas Jesus não é o Criador. Jesus não é o arquiteto. Ele não diz que a casa é dele. Ele diz que é a casa do Pai. E por que ele faz isso? Porque ele está lidando com pessoas com síndrome de abandono, de orfandade. E ele está descendo de um nível de Salvador, de Senhor, de Rei, e se colocando num nível de filho, se igualando aos discípulos e dizendo: eu tenho um Pai. E o Pai não é só meu, o Pai é de vocês também. E o meu Pai tem uma casa, e eu não sou o único herdeiro desta casa, vocês também são herdeiros desta casa. Paulo vai entender isso em Romanos 8,17, quando diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Logo, tudo que pertence a Jesus pertence também a cada um de nós. Só que Jesus vai dizer que na casa de meu Pai há muitas moradas. Ora, nós já vimos a largura, nós já vimos a profundidade, nós já vimos a altura, nós já vimos o comprimento. E quantos cabem nesta casa? Quantos cabem nesta casa? Nenhum matemático pode mensurar, mas a Bíblia sinaliza quantos morarão nesta casa. E Deus deu isso numa projeção à árvore genealógica abraâmica que vai formatar o povo de Israel. Chega o momento que Deus se revela para Abraão. Abraão é idoso, casado com uma mulher idosa, estéril, e Deus diz assim para Abraão: a sua descendência será como grão de areia do mar. Vá numa orla marítima e coloca a ponta do seu indicador e veja quantos grãos de areia você consegue contar. Agora imagine todos os grãos de areia do planeta Terra e Deus dizendo a Abraão: assim será a sua descendência. Quando Deus fala em grão de areia do mar, Deus está projetando a nação de Israel física, o povo de Israel, a geração pessoal física. Entretanto, chegamos a Gênesis capítulo 15,
Abraão está em crise, Abraão está desanimado, porque Abraão avançou na idade, perdeu o costume dos homens, e a mulher avançada na idade, estéril, Deus se revela para ele e diz: não temas, eu sou teu escudo, eu sou o seu galardão. Aí Abraão faz um protesto e diz, pela primeira vez que Abraão vai falar sobre filho com Deus, Abraão diz assim: tu nunca me deste um filho, e eu vou pegar tudo que eu tenho, vou passar para Eliezer, meu mordomo, e ele será o herdeiro de todas as minhas possessões. Aí Deus faz outro protesto e diz: não, Abraão, Eliezer não é o teu herdeiro, Abraão. Olha o que Deus vai dizer para um homem idoso, casado com uma mulher estéril. Paulo diz, amortecido na carne. Deus diz assim: o teu herdeiro está dentro de ti, e você vai gerar o seu herdeiro. Para que isso não bastasse, Deus diz assim: sai da tenda, Abraão, e olhe para o céu e conte as estrelas, se é que tu podes contá-las. Assim será a tua descendência. Então Deus projeta duas descendências para Abraão. Uma é a natureza do grão de areia que projeta Israel, e a outra é a estrela dos céus. Quem são as estrelas dos céus? A estrela dos céus nada mais são aqueles que a comunidade chama de cafona, que chama de quadrado, chama de antiquado, chama de extremista, chama de conservador, chama de Bíblia, chama de crente. Mas a Bíblia chama de justo, a Bíblia chama de fiel, a Bíblia chama de discípulo, a Bíblia chama de servo, a Bíblia chama de amigo, a Bíblia chama de cristão, a Bíblia chama de embaixador, a Bíblia chama de amado, a Bíblia chama de fiéis, a Bíblia chama de santos, a Bíblia chama de consagrados, a Bíblia chama de profeta, a Bíblia chama de sacerdote, a Bíblia chama de príncipe, a Bíblia chama de escolhido, a Bíblia chama de embaixador, a Bíblia chama de santuário, a Bíblia chama de bom soldado de Jesus, a Bíblia chama de pedra viva, a Bíblia chama de casa espiritual, a Bíblia chama de templo do Deus vivente, a Bíblia chama de coluna e firmeza da verdade, a Bíblia chama de mais do que vencedor, a Bíblia chama de abençoado, a Bíblia chama de bem-aventurado, a Bíblia chama de povo de Deus, a Bíblia chama de sal da terra, a Bíblia chama de luz do mundo, a Bíblia chama de cedro do Líbano, a Bíblia chama de palmeira, a Bíblia chama de casa espiritual, a Bíblia chama de sacerdócio real, a Bíblia chama de povo adquirido, a Bíblia chama de forasteiro, a Bíblia chama de peregrino, a Bíblia chama de noiva do Cordeiro, a Bíblia chama menina dos olhos, a Bíblia chama esposa do Cristo vivo, a Bíblia chama de cidadão dos céus, cidadão dos céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí Jesus diz que a casa é uma, mas as moradas são várias. Se eu te perguntar quantas residências você possui, você vai me dar a quantidade, se é uma ou se são duas, mas você não vai me dizer quantos cômodos tem a sua casa. Aí Jesus está dizendo: a casa é uma, mas ela tem vários cômodos, ela tem várias moradas. Aí você deve estar me perguntando aqui: existe um lugar para mim lá? Existe um lugar para mim lá? Eu vou lhe afirmar pela Bíblia. Vou lhe afirmar pela Bíblia. Há um cântico da redenção dentro do céu.
E esse cântico sinaliza que tem um lugar para você lá. Põe em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, 9 e 10. Aí você vai tirar a conclusão se tem um lugar para você na morada desta casa. Havendo tomado o livro, os 4 anciãos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, preste atenção, o cântico é novo. O cântico é novo. Segundo os Hebreus, ele nos consagrou um novo e vivo caminho. O cântico é novo, e cantava um novo cântico, dizendo, e olha o que diz o cântico: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, de toda a língua, e todo o povo, e toda a nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Ele comprou todo o povo, toda a nação, todas as tribos, todas as línguas, para morar aonde? Na casa do Pai. Então vai pensando se tem um lugar para você. Aí você diz, tem um lugar para você. E é possível a gente, à luz da Bíblia, entender como que é a divisão desta casa. É possível. Eu posso lhe dar hoje pelo menos 3 cômodos desta casa, mas para poupar você pelo dia de serviço amanhã, eu só vou lhe dar um cômodo desta casa. Eu só vou lhe dar um cômodo desta casa. E um cômodo desta casa aparece em Isaías capítulo 26, versículo de número 20. Põe aí na tela Isaías capítulo 26 e versículo de número 20. E veja se o texto diz assim: vai, povo meu, entra nos teus. Então nesta casa não tem um quarto. Você não vai precisar disputar quartos. Aleluia. Tem vários quartos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos. Olhe para mim aqui, preste atenção, senão você não vai pegar a linha de pensamento do que eu vou falar agora. Aí ele diz assim: entrou nos teus quartos e fecha as tuas portas. Lembra da oração do Pai Nosso? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai em secreto já está e sabe das suas necessidades. Aí ele diz: vai, povo meu, entra nos teus quartos. Entrou, fecha a porta. Aí ele diz assim: fecha a porta sobre ti. Fecha a porta sobre ti. Veja que sobre é em cima. É em cima. Fecha a porta sobre ti. Aí ele diz assim: esconde-se por um momento. Está escrito por um momento. Aí ele vai dizer até quando? Até que se passe a ira. Então neste versículo eu vou dizer tudo o que eu gostaria de dizer para você aqui. Primeiro, a gente precisa olhar esse versículo com uma ótica literal. E na literalidade do texto, Deus está falando para Israel, porque vem aí o cativeiro, e Deus está preservando o seu povo, orientando e mostrando que não é para se desesperar, que vai passar. É um momento só de se esconder até que passe a ira, porque vem o juízo. Mas esse versículo também ele está inserido no calendário profético
e escatológico divino. E aí e a colocação dele no calendário profético escatológico divino, eu vou utilizar numa linha teológica interpretativa chamada pré-tribulacionista. E é nesta visibilidade que eu vou aplicar esse versículo para você. Agora vê se Deus está dizendo assim, olhe para mim aqui. Vai, pois, povo meu. Agora olhe para esse versículo, veja se são povos ou é povo. Não são povos. Deus não diz assim, vai, povos meus. Deus está dizendo, vai, pois, povo meu. O que Deus está ensinando? Que no meio dos povos ele tem um povo. Isto significa dizer que no meio das igrejas Deus tem uma igreja. É forte. E entra nos teus quartos. Quando vai acontecer esse momento que a igreja vai entrar nos seus quartos? Porque ela não vai entrar por conta própria. Ela será conduzida. Ela será levada. E para ela ser levada, terá que ter um comando. E de onde virá esse comando? Esse comando não virá de nenhuma parte da terra. Esse comando virá de dentro do céu. Aleluia. E como Paulo chama esse comando? Paulo chama esse comando do toque da última trombeta. Então é quando Deus Pai olhar no seu relógio profético e chegar o tempo do arrebatamento da igreja, o Pai vai olhar para o Filho e vai dizer: Filho, glorifica teu Pai, porque o teu Pai tem glorificado a ti. E chegará a hora, chegou a hora de você buscar a tua noiva. Então o Filho vai ordenar ao ser angelical, que provavelmente será um arcanjo, e vai dizer: pode pegar a trombeta de Deus, e vai empunhar a trombeta de Deus, e pode tocar a trombeta de Deus. E quando lá dentro do céu tocar a trombeta de Deus, isso será algo fenomenal. E vai me ouvindo, porque exatamente agora, no fuso horário de Brasília, são 20 horas e 45 minutos. Nova York, 19 horas 45 minutos. Cuiabá, 19 horas 45 minutos. 20 horas 45 minutos. Acre, 19 horas 45 minutos. Japão, já são 8 horas e 45 minutos, manhã de segunda-feira. Isso significa, se a trombeta tocar agora, quem está no fuso horário de Brasília, às 20 horas e 45 minutos, está ouvindo o som da trombeta. Quem está em Cuiabá, 19 horas e 45 minutos. Quem está no Acre vai estar ouvindo 18 horas e 45 minutos. Quem está no Japão vai estar ouvindo às 8 horas e 45 minutos, manhã de segunda-feira. Aí tem outro detalhe muito rico, que nem todos ouvirão o som da última trombeta. Tem muitas pessoas, porque à luz da Bíblia tem 3 classes de pessoas que não ouvirão o som da última trombeta. Primeiro, Israel natural não ouvirá o som da última trombeta, porque eles aguardam o Messias até hoje e eles vão para a grande tribulação. A segunda classe de pessoas que não ouvirão o som da última trombeta são os ímpios, que ficam na praticidade do pecado, rebelados contra Deus. E a terceira classe de pessoas que não ouvirão o toque da última trombeta são os crentes carnais, que brincaram o tempo todo com o Evangelho, que carregavam a Bíblia, mas nunca obedeceram a Bíblia, que frequentaram a igreja, mas nunca foram à igreja, que cantaram na igreja, mas nunca adoraram a Deus em espírito e verdade, que eram membros da igreja, mas nunca foram membros do corpo de Cristo.
pessoas que abusaram do Evangelho, que não nasceram de novo, que não foram transformados, que não foram vivenciados, impactados pelo poder do Evangelho. Estes não ouvirão o toque da última trombeta. É só olhar as 5 virgens loucas que ficaram para trás, chamava ele de Senhor, tinha botija de azeite, esperavam o noivo, mas não entraram, vão ficar para trás, vão ficar para trás. Esses não ouvirão. Isso significa dizer que muitas pessoas que têm o aparelho auditivo, que ouviu o som do celular, o som da voz do Pai, o som da buzina, não ouvirão o som da última trombeta. Mas tem pessoas que nasceram com deficiência auditiva, que nunca ouviu a voz do Pai, nunca ouviu a voz da mãe, nunca ouviu um som, mas quando a trombeta tocar, ele vai ouvir. É o meu Senhor me chamando. A prova disso que Paulo vai ensinar, que a primeira classe de pessoas que vai ouvir o som da trombeta não são os vivos, são os mortos, eles que estão enterrados. Não importa se já foi enterrado há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70, 100 anos atrás, aonde tiver, abriu a sepultura, já enterraram 100, 200 pessoas na mesma sepultura, mas ali parou um justo, a terra vai ter que devolver, a água vai ter que devolver, o sangue vai ter que devolver, ao som da última trombeta, ao som da última trombeta. E você que está vivo, e você que está vivo, você vai amanhecer o dia para mais um dia de trabalho, para mais um dia de atividade, e é o dia que vai tocar a trombeta, a última trombeta, e você vai ser transformado em corpo de glória, literalmente. Aí você me pergunta, como que vai ser isso? A Bíblia explica, põe 2 Coríntios 3,18, 2,18 de Coríntios, que eu vou mostrar como será o processo de você vivo na transformação do corpo de glória. Põe ali. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então é o Espírito Santo que fará o processo da transformação da glória do Senhor. Você lembra do arrebatamento de Elias? Todos dizem que Elias foi arrebatado num carro de fogo, mas Elias não foi arrebatado num carro de fogo. Elias foi arrebatado num redemoinho. Veio um redemoinho, ele subiu. Agora imagine você indo para o trabalho, você nas suas afazeres domésticos, você no seu lugar de trabalho, você caminhando, e de repente o Espírito Santo, como Espírito de glória, como está ali, ó, e você olha para o teu corpo, você já não vê mais a pele, não vê a natureza carnal, só vê glória, só vê glória, só vê glória, vê glória, vê glória, vê glória, e você vai ser transformado em sepultura aberta. E o grande milagre, eu não sei se aqui tem cemitério, mas o grande milagre, abre o cemitério do justo e do ímpio fica lacrado. Abre o cemitério do justo, mas do desobediente fica lacrado. Abre o cemitério, a catatumba do justo, mas o do rebelde fica lacrada. E o justo vai se unir, os mortos com vivos. E ali vai estar a Santa Igreja. A igreja. Quem que vai te conduzir lá? Quem vai te conduzir lá? Jesus explica quem vai te conduzir lá. E aparece em João 16, versículo 13. Jesus explica e Paulo explica, e se puder, bota aí João para não pensar que é da minha cabeça. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E eu vou falar algo para vocês aqui. E porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Você não sabe o dia do amanhã que vem, mas ele sabe. Aleluia. Preste atenção no que eu vou falar agora, para não pensar que eu estou falando heresia. Ninguém sabe o dia da vida de Cristo, mas se for amanhã, você amanhecer dia, porque ele vos anunciará o que há de vir.
anunciará o que há de vir. Foi Romanos 8,14, para você não pensar que é coisa da minha cabeça. E primeiro vamos no versículo 16. Vamos no 16 primeiro. 16. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica no nosso espírito, dá testemunho no nosso espírito, que somos o quê? Filho de Deus. Não é você que afirma que você é filho. Ele dá o testemunho no teu espírito. Você é filho. Você é filho. Então ele que anuncia o que há de vir, ele dará um testemunho dentro de você. Prepara-te. É chegada a hora da partida. Aleluia. Aleluia. Por isso que você não será pego de surpresa. Você sentirá no teu espírito que ele está chegando. Aleluia. Porque o Espírito Santo dará testemunho. E daqui para entrar na porta da casa do Pai, quem te levará para lá? Está no versículo 14 de Romanos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma das funcionalidades do Espírito Santo enviado por Jesus é guiar a igreja na terra. E não só guiar a igreja na terra, guiar até o destino final. Quem é que adorna a igreja? Quem é que edifica a igreja? Quem é que conforta a igreja? Quem é que embeleza a igreja? Quem é que fortalece a igreja? Quem é que distribui dons da igreja? Quem é que prepara a igreja? Quem é que conduz a igreja? Quem é que consola a igreja? Quem é que santifica a igreja? É o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo para cuidar da igreja. E no toque da última trombeta, tantos os mortos quanto os vivos transformados, ele vai pegar o Espírito Santo e vai levar na casa do Pai. Aí Paulo diz que Jesus virá até as nuvens, não vem? Vai vir até as nuvens, não vem? Vem até as nuvens. O Espírito Santo vai prestar conta da igreja, Jesus. Senhor, enviaste para cuidar dos seus, eu cuidei. Muitos aqui desses foram cerrados ao meio, mas não negaram a fé. E eu abasteci com a sua graça. Muitos aqui sofreram tentação e não cederam, porque eu estava junto deles e dei força para vencê-los. Muitos aqui iam cair no laço e eu livrei do laço, preservei, porque sou seu. Muitos daqui foram golpeados, foram feridos, mas eu levantei e sustentei com as minhas mãos. Muitos iam perdendo a fé, que não conseguiam mais orar, mas eu renovei a fé de todos eles. E aqueles que o Senhor me confiou para cuidar, nenhum deles se perderam. Eles estão aqui e eu estou te apresentando. E Jesus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ok? Agora voltemos a Isaías 26:20. 26:20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. E a gente já está dentro da casa. Entra no gozo do Senhor. Só que ele dá um período. Esconde-se por um momento. Que
Que momento é esse? Esse momento no calendário profético escatológico divino é um período de 7 anos, que a Bíblia chama da grande tribulação. E a pior crise é dos 3 anos e meio finais, onde o anticristo vai se revelar, onde Israel vai gritar em desespero pelo Messias, onde só vai poder comprar, negociar quem tiver a marca da besta, onde vão querer se suicidar e Deus vai reter o poder da morte. Será juízo tremendo. E aqueles que não quiseram adorar a Deus aqui vão ser obrigados a adorar a imagem do anticristo, que o falso profeta construirá e dará vida a ela. Ela falará e vai ter que se prostrar, porque não se adorar vai morrer a fio de espada. A Bíblia diz, posso colocar um texto na tela? Não se escandaliza não, porque está na Bíblia. O desespero, a agonia será tão grande da população aqui na terra. Olha o que diz Salmo 75, versículo 8. 75, versículo 8. Para não pensar que é coisa da minha cabeça. Olha o que está ali. Olha ali, presta atenção. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto. Está cheio de mistura, dá de beber dele, mas a escolha dele de todos os simples da terra sorverão e beberão. Mude a versão, vai mudando a versão, para entender a linguagem. Pode colocar qualquer versão aí. Não, pode mudar. Atualizada. É essa aí. Porque na mão do Senhor é um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, dá de beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão o quê? Em desespero, em agonia. Amós e Sofonias dizem: é como sair da rua fugindo de um urso, um desespero, chegar em casa, colocar a mão na parede como se estivesse aliviado e ser mordido pelo escorpião. É nesse tempo que Deus vai abrir os 7 selos do Apocalipse. É nesse tempo que vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus. É nesse tempo que vai ser tocada as 7 últimas trombetas, as 7 últimas trombetas do Apocalipse. É um tempo de juízo na terra, onde Deus se vingará de toda a população. E ai, gemidos, ranger de Deus, onde Deus não poupará ninguém. E se cumprirá o que Paulo disse: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Quem semeia na carne, colhe na carne corrupção e a morte. Mas quem semeia no Espírito, colherá vida e paz. Deus se vingará da própria humanidade. E eu vou dizer algo a mais. Sabe o que Deus vai fazer? Vou usar uma linguagem antropomórfica. Deus empurrará com os próprios pés a humanidade para o juízo, para o inferno, sem misericórdia. É a manifestação da justiça. Não sei se dá para colocar mais um versículo, mas coloca Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 25. E veja o que Deus vai fazer com isso. É capítulo 1, versículo 25 de Provérbios. Antes rejeitaste o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Vai ao versículo 26.
também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo vosso temor. 27. Vindo o vosso temor como assolação, vindo como a perdição, como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Olha o 28. Então clamarão a mim, eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Olha o próximo versículo. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Deus dizendo: vocês estão recebendo a recompensa, eu vou punir. É juízo, desespero, ai, na face da terra, morto a fio de espada. Israel gritando. E agora que Israel vai reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias, mas voltemos ao versículo 20 de Isaías 26. Voltemos lá a Isaías 20. Na terra, juízo, vingança, desespero, morte, culto, a trindade satânica. Mas está lá em Isaías 26. Fecha a porta e se esconde por um momento, enquanto tem juízo da terra. Onde estará a noiva? Na casa do Pai, em louvor, em adoração, em exaltação, olhando para o Rei, olhando para o autor e consumador da fé, e dizendo: valeu a pena ser fiel, valeu a pena perseverar, valeu a pena ir até o fim. E a igreja adorando, e ele diz: fique aí, até que passe a ira, até que passe esse juízo, porque quando terminar a grande tribulação, ele vai voltar para fazer o julgamento das nações, para jogar todas elas no lago de fogo e enxofre, e pegar as ovelhas, as defensoras de Israel, e iniciar o milênio. E quem vai governar com ele? A igreja imaculada, a noiva do Deus vivo. Então, se você não gosta de adorar, aprenda a adorar aqui, porque no céu não é lugar de descanso. Não pense que você vai para o céu descansar. Lá não é lugar de descanso, porque Jesus disse em Apocalipse 20, versículo 4: os meus servos me servirão. Lá você vai prestar serviço, e o teu serviço é louvor, adoração, exaltação. E se você não gosta de barulho, não vá para o céu. Se você não gosta de glória a Deus, não vá para o céu. Se você não gosta de aleluia, não vá para o céu. Coloque Apocalipse 19. Glória a Deus e aleluia não é invenção dos pentecostais, não é invenção da igreja evangélica nenhuma. Glória a Deus e aleluia tem início, origem dentro do céu. É um louvor dentro do céu. Apocalipse 19, que eu vou mostrar o glória a Deus e aleluia dentro do céu. Então, se você gosta de barulho, não gosta de barulho, não gosta de glória a Deus, não gosta de aleluia, procure outro destino, procure outro lugar, não vá para o céu, e coloque aí Apocalipse 19. Enquanto ele vai colocar, vai dizer que ele está sentado no trono, e a voz dele é como voz, olha ali, olha. E depois dessas coisas, eu vi do céu uma grande voz, como uma grande multidão, que dizia, olha o que a multidão dizia dentro do céu: aleluia. Se você não gosta de aleluia aqui, vai ensaiando, porque você vai ter que olhar para ele e dizer aleluia. Aí dizer: a salvação, a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Olha o versículo 2, vamos lá. Versículo 2: porque verdadeiro e justo são o seu juízo, pois julgou a grande prostituta. E olha o versículo de número 3 agora: e outra vez disseram:
Aleluia. E a fumaça dele sobe para todo sempre. Cada vez que você diz aleluia, tem um resplendor de glória. Cada vez que você diz aleluia, tem uma reação do divino. Cada vez que você diz aleluia, ele reage. E ouve a fumaça dele sobe para todo sempre. Olha o próximo versículo. E 24 anciãos prostraram-se diante deles com 4 animais, adoraram, assentado no trono, dizendo, olha, todo mundo prostrado diante do trono, dizendo, aleluia, aleluia. Eu acho que se eu fosse você, já abria essa boca e dizendo, aleluia. Olha o próximo versículo, versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus todos os seus servos, vós que temeis assim pequenos e grandes. Olha o próximo versículo. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, voz grande como de trovão, que dizia, aleluia, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, você perdeu a oportunidade de dizer aleluia. Vamos voltar a João capítulo 14. Eu vou usar 2 verbos e vou liberar vocês. João 14, versículo 3. Eu vou usar 2 verbos e vou liberar vocês. Você está com João 14 aberto aí? Então abra sua Bíblia. O crente tem que ouvir a mensagem com a Bíblia aberta. Esse no versículo 14, aí chegou ali, olha para a tela, esse diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar. Isso aqui eu poderia te explicar, porque muitos dias eu uso essa frase dizendo que Jesus foi na frente preparar lugar. Só que no versículo 2, a casa já está lá, a casa já está preparada. Então ele não foi para preparar a residência da igreja. Não se espante, a Bíblia tem resposta para ele. Ele não é o filho do pai. O casamento é feito na casa da noiva ou na casa do noivo? Quem é que banca o casamento? Não é o pai do noivo? Não é o noivo? Então ele não foi preparar a casa, ele foi na frente preparar a festa. Aleluia! Isso você vê em Mateus 25. Esse cenário tem Mateus 25. Mas ele diz assim, olha ali, virei outra vez. Está escrito isso? Agora olha só, vamos dividir essas 3 palavras. Virei outra vez. Gramaticalmente precisava de outra vez? Tiro outra vez mentalmente do texto. E quando eu for vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Tem necessidade de outra vez ali? Gramaticalmente falando? Sim ou não? Não tem. E por que Jesus enfatiza outra vez? Então, olhe para mim aqui. Eu jamais poderia dizer que eu viria outra vez em São Geraldo de Manteninha se eu nunca tivesse pisado aqui. Só pode vir outra vez quem veio a primeira vez. Quando ele diz virei outra vez, ele está infundindo na mente dos discípulos a garantia que ele virá. Ele diz, era impossível vir a primeira vez, porque a profecia dizia que eu vinha de uma virgem e ninguém acreditava. Eu vim. Eu estou aqui. E agora eu virei outra vez, e aqui eu me ouço aqui.
independente se você crê ou não, se você concorda ou não, se você aceita ou não, independente da sua linha teológica, prepare a tua alma, prepare o teu espírito, prepare o seu altar, prepare a sua família, porque o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, Jesus está voltando. Glória a Deus, glória a Deus. E eu encerro hoje te perguntando, quantos aqui querem ir para o céu? Mantenha a mão levantada. Vocês querem ir para o céu? Ok? Vocês querem ir para o céu mesmo? Então olha para o texto e veja que Jesus está prometendo que se está levando você para o céu. Veja se a promessa é levar para você para o céu. Ele diz: virei outra vez e vos levarei para o céu. Ele não está falando de um lugar, ele está falando de uma pessoa. Ele está te dizendo: eu não vou te levar para um lugar, eu vou te levar para mim. Você sabe por que o céu é valioso? O céu só é valioso porque ele mora lá. Porque se ele não morasse lá, o céu seria um lugar comum. Ele está dizendo: eu não vou te levar para um lugar, eu vou te levar para mim. É para mim mesmo. Você já imaginou isso? Porque ele não te morreu simplesmente para te dar um lugar. Ele te morreu se doando por você, para ter você. Você é propriedade dele. Você é propriedade dele. E quando ele te receber nos céus, ele vai te apresentar para os anjos, para o reino angelical, e vai dizer para todos os anjos: vocês na primeira tentação, vocês me traíram meu pai, se rebelaram. Está vendo aqui minha noiva, comprada na cruz do Calvário. Foram tentados, mas não pecaram. Receberam proposta, mas não me venderam. Passaram por tudo, mas não me abandonaram. Foram fiéis até o fim. Está aqui os vencedores. Está aqui a minha noiva, comprada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E quando os anjos ouvirem isto, os anjos aumentarão a adoração e vão olhar para ele e vão cantar o mesmo louvor quando ele nasceu. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor.